Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, Ficar e tem dependendo. uma questão também. Muita gente pergunta assim, pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Aham. Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que tem que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessa o presidente, pra gente ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto é de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA. Cara, que será ele- que existe alguma coisa no Brasil que é assim, transgovernante? Tipo, é além de quem tá no poder? Porque eu Claro, não pô. consigo. Sim. É? Mas Sim. tá bom, desculpa, a gente volta nessa depois, continua aí. Sim, vai. porque. E o seguinte que aconteceu? Esses caras foram começando, esses funcionários de carreira foram começando a ficar poderosos, ter conhecimento e tecnologias que ninguém tem acesso, os humanos normais não têm acesso. Eles viram que, principalmente quem? A CIA e o DOE, que é o Departamento de Energia, Uhum. que é o órgão que detém os segredos nucleares. Tá. Que começou lá em 47, Copenhague, Tá, etc. Os uhum. caras foram ficando poderosos. E hoje tem, por exemplo, outro pacote de documentos que é lei atômica. Se tu carimba como lei atômica, uma lei lá de 46, ninguém mete a mão. Some, aham. Já é a gaveta dentro da gaveta. Tá bom. Então os caras começaram a ficar poderosos, começaram a absorver conhecimento, ter acesso a tecnologias que ninguém tem acesso, que a gente nem sabe quais são. E aí eles criaram uma casta e falaram assim, porra, só que a gente é governo ainda. A gente está sujeito ao Congresso, sujeito à lei de acesso à informação. Como é que a gente se livra disso? E aí veio, na época do Eisenhower, o presidente, o complexo industrial militar. Foram se criando empresas, corporações privadas, que é como se fizesse parte do governo e que você pega esse material, documentos, a nave, os seres, tudo e joga na mão desses entes privados. Por que foi propício na época do Eisenhower? Tem alguma particularidade? Tem. É? É, contexto de Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem aquela lenda de que o Eisenhower foi o cara que foi visitado pelos alienígenas e eles propuseram para ele uma aliança. A Não gente sabia dá, que tinha essa lenda, não. Tô por a fora. gente dá tecnologia para vocês e em troca de vocês liberarem a gente fazer experimentos com as pessoas, né? Então, foi no Eita. Eisenhower, né? Calma aí. Nessa época, então, a gente tava vivendo um mundo bipolar, Estados Unidos poderoso pra caralho, né? Porque É a ordem mundial pós Segunda Guerra, né? Que Tá, os Estados Unidos tá. vitorioso. Porque toda hora. Porque os Estados Unidos é protagonista nessa porra de Alien, porque eles correm atrás de buscar. Se teve aqui um negócio em Varginha, tem a história de que eles vieram buscar. Sim. É por isso que eles são protagonistas nessa história? Ao meu ver, o que acontece? Quando eles começam a testar, quando que eles viram protagonistas e chamam a atenção pra mim dos fenômenos dos seres? Quando começam a testar bomba atômica. Ah, você Acendeu tinha uma luzinha falado vermelha, isso. né? Aham. É por causa do fluxo de energia, o que acontece quando E aí, bombas cara, aí atômicas? tem várias hipóteses que a gente pode colocar. Pô, os seres são benevolentes, e aí, pra mim não é isso, tá? Pra mim Mas também muita não. gente fala assim, os seres são benevolentes e não querem que a gente se destrua, então como eles são muito bonzinhos, eles vêm pra intervir. Mas se a gente lembrar, Essa é a versão Tinkerbell da história. mas na mesma época, eles acionavam, desativavam os mísseis nucleares americanos e iam na União Soviética e ativavam. Então eles queriam causar, na verdade, era uma guerra, eles queriam destruir isso aqui. É que o pessoal só viam lá, não, eles eram bonzinhos, foram até desativar os mísseis, aí não lembram que ativaram na União Soviética. Não, e tem outra coisa, né, Rony, que as armas nucleares conseguiam derrubar as aeronaves. Então Sim. eles tinham interesse de desativar as armas porque sabia que era um problema para eles, Sim. né? Há testes do programa Blue Triple Gill, se eu não me engano o nome é esse, em que eles jogavam a bomba nuclear e ela explode a tantos de altitude no ar. Aí gera um pulso E aí eletromagnético. gera um pulso né? eletromagnético que tava caindo nave nessa época por conta disso. E aí os seres devem ter falado assim, pô, peraí, tá mexendo com a gente. E outra, quem são os poderosos que a gente vai dialogar? Esses caras. E aí que começa a interação, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Soviética. A Academia da União Soviética de Ciências pesquisou esses caras muito. E aí os denunciantes falam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, agora a Rússia, né, tem as naves e os seres. E aí ocorre essa corrida, essa guerra fria pra ver quem consegue descobrir primeiro como é que funciona a tecnologia. Esse é um dos motivos da revelação que tá acontecendo agora. Pode ser, umas hipóteses, né? E por que vocês acham que eles permitem que... Eles sabem que a gente tá estudando a tecnologia deles, né? Por que vocês acham que eles permitem isso? Eles não podem vir aqui só tomar essa porra?
Então, ó, a gente. O GPS, eu vou dar um exemplo. O GPS ele foi criado em 1969 pela Marinha Americana. Ele chegou no Brasil só no ano 2000, mas só para transporte de carga de alto valor, e começou a ser usado no Brasil em 2010 para galera dirigir. Só que você estava em Osasco, ele falava que você estava em Niterói, que é uma precisão horrorosa, né? Ou seja, eles tinham uma tecnologia muito boa, liberavam só o pangaré do negócio ali, a xepa. Eu acho que quando eles liberam algumas coisas e deixam as pessoas saberem alguma coisa, é só a pontinha do iceberg. Tô entendendo. Entendeu? O bom eles não mandam, não. Tipo os Estados Unidos na época do Juscelino Kubitschek, que eles mandaram o carro pro Brasil, mandaram só os carros mais podres lá que ninguém queria mais, entendeu? Eles deixam sair só a informaçãozinha que não vai dar aos seres humanos uma vantagem que possa trazer perigo para eles mesmos, né? E tem uma coisa também, que o que acontece também quando começa os testes atômicos, os seres começam a pousar naves intactas. Os denunciantes chamam de site de doação. O pessoal acha que é só nave acidentada, que caiu e etc. Não, tem naves pousadas intactas que foram deixadas para os Estados Unidos pegarem e recolherem. Agora, por que isso? Para mim é isso aí. É como se fosse um cavalo de Troia. Vamos primeiro estabelecer, colocar a bandeirinha, ó, tem alguém mais poderoso que vocês, então não brinca com a gente não. E toma uma tecnologia que talvez vocês vão ficar aí 70 anos e nunca vão conseguir desvendar. E vocês vão ficar se enrolando e numa guerra com quem? Com a União Soviética, porque eles vão ficar desesperados porque a União Soviética está tentando mesmo ao mesmo tempo. E aí começa a ser essa Guerra Fria. E outra hipótese, que é a do acordo, né, ok, eu vou pousar aqui porque eu fiz um acordo com você para te dar tecnologia para você manter-se como superpotência e eu vou te tirar uma coisa, obviamente, em troca nesse acordo que a gente não sabe o que é. Que pode ser uma coisa muito bizarra, e esse seria um dos motivos, talvez, desse segredo, né? O governo não assumir que assumiu um acordo na época de Eisenhower, de que, em troca de tecnologia e se manter no poder, ele cedeu uma coisa, às vezes até humanos, a humanidade, né? Em troca daquilo, né? Você pode abduzir pessoas e sequestrar pessoas que a gente vai fingir que não sabe Mutilar nada, animais, mutilação de animais. Aí o governo, não fiquei sabendo, não sei o que é. É porque eles fizeram um combinado, né? Entendeu? E aí, então, tá, é porque essas tecnologias, vamos dizer que a gente... É que assim, os caras às vezes subestimam nós também. A gente faz uns troços legal. Faz. Né? A gente faz uns troços legal. Tem coisa que atrapalha. Tem coisa que atrapalha. Você já ouviu falar das máquinas orgânicas? Que os caras... Não é uma máquina tão complexa que derrubava os OVNIs, pô. Aí os caras ficavam chateados, entendeu? Coisa relativamente simples. Então, derrubava os OVNIs. Os OVNIs, dava interferência no sistema de propulsão dele lá. O pessoal tem essa visão de que, pô, esses seres são seres que estão há 1 trilhão de anos avançados. Pode não ser. Pode ser algo que está já 100 anos, 200, ou pode ser seres que vivem aqui, estão em algum lugar daqui, que evoluíram um pouquinho mais que a gente só, e que estão sujeitos ainda a falhas, né? Porque se você é uma bomba atômica, tem uma descarga eletromagnética e derruba, não é algo tão avançado assim. Os caras falam tem aquela trilogia do Problema dos Três Corpos, né? A segunda, o primeiro livro é o Problema dos Três Corpos, o segundo é a Floresta Sombria, ou Floresta Escura, o terceiro é o Fim da Morte. A ideia da Floresta Sombria é o seguinte, que existem vários seres no universo lá, alienígenas e tal, só que ninguém fica querendo aparecer muito, que se aparece alguém vai, opa, o que tem aí? Vai lá ver, né? Então é como se eles comparam com a ideia da Ilha Sentinela do Norte, que é uma ilha que tem perto ali da Índia, e é uma ilha em que o povo nativo não teve contato com a humanidade, então eles não sabem nem que existe a humanidade. Então a galera protege aquilo ali, tipo, ninguém interfere lá para não estragar a cultura dos caras. Só que é como se fossem os alienígenas com relação ao planeta Terra, né? Deixa eles lá, não vamos ficar interferindo não. Só que aí, vamos supor que a galera tá protegendo a ilha e de repente a galera da Ilha Sentinela do Norte, os índios, explodem uma bomba atômica. Aí você fala, pô, peraí, com isso aqui a galera pode não só destruir o meu planeta todo, mas me atrapalhar também. Aí você começa a ir lá e falar, peraí, vou ter que interferir na parada. Eu tava até na boa política da boa vizinhança, deixar eles quietinhos, mas agora eu vou ter que interferir porque tá oferecendo um problema para mim também. E esses caras, e assim, eles... Se for uma coisa parecida com isso que você tá falando, a gente então tá falando a gente tá habitando mais ou menos o mesmo espaço, em alguma medida, né? Mas esse estar no mesmo espaço é estranho pra gente, porque quando a gente olha, a gente não vê, né? Então, não é em Marte que esses caras estão, não é na Lua. Pode ser também. Mas a gente também não tá vendo. Não, tá, pô.
Você nunca viu a pirâmide de Marte, não? Lá, ó. Calma aí, cara. Sidônia, o rosto de Marte. Nunca viu, não? Ah, isso aí é umas montanhazinhas e a sombrinha, tem umas paradas cara. estranhas lá, meu irmão. Tem umas paradas estranhas. Tem umas paradas estranhas. Você já viu esse negócio de Marte? Sim. Não é estranho? É. Você que é um homem da ciência. Pode ser que seja uma civilização. O pessoal fala que antigamente Marte era habitado, tinha atmosfera, né? Marte talvez tinha uma civilização lá, e aí talvez teve um cataclisma lá e os caras estão no subterrâneo. É. Vamos supor. Que é o que os bunkers que os poderosos estão fazendo aqui na Terra, né? O medo é que Terra vire um Marte daqui a pouco, né? É.